O que pega é o seguinte, é que muitas vezes, e aí eu quero entrar no problema disso, muitas vezes a pessoa julga e fala mal de quem ela é, Uhum. entendeu? Sim, Esse pra mim é o pior problema, sim. porque ela faz esse comportamento, ela age dessa maneira, ela é assim, só que no ambiente cristão ela fala mal, ela cai matando Uhum, uhum. sobre pessoas que fazem isso. Só que quando ela tá fora do ambiente cristão, ela faz. Eu anteriormente já tinha feito um comentário no Instagram com o Uhum. pessoal sobre esse assunto. Então foi o seguinte: você já ouviu falar em dupla personalidade espiritual? E aí 55% das pessoas disseram que não. Nunca tinham ouvido falar nesses termos, né? Uhum, Dessa uhum, forma. uhum. E depois eu fui destrinchando lá com o pessoal. Eu falei o seguinte: dupla personalidade são as pessoas que são crentes fervorosos dentro da igreja. Mas também as mesmas pessoas vivem como se não fossem crentes quando estão fora da Fora da igreja. igreja. Tem até uma anedota antiga, não sei se você já ouviu falar disso, dessa. Um pastor que pregava fervorosamente na igreja e um dia o filho dele chegou pra mãe e falou: Mãe, vamos trazer a mudança da nossa casa pra igreja? A mãe, por quê? Já ouviu essa, né? Uhum. Por que, filho, que você vai querer se mudar pra igreja? Porque aqui o pai é um doce de Sensacional. pessoa. Lá em Maravilhoso. casa ele Em esculacha todo casa, mundo. pô, é um terrorista. Então vamos trazer a casa pra igreja pra ver se ele mantém É, um é. perfil, E né? aí aqui, pelo menos, ele vai tratar todo mundo bem, vai ser tudo na paz. Essa é uma história muito É das antiga e que antigas. reflete Sim, sim, muito sim. quem é assim, né? Sim, sim. Existem pessoas com um problema crônico disso. Crônico. Porque eu não tô falando aqui dessa situação que a gente trouxe no início de você ter uma vida social fora da igreja, que você tem amigos que você tem que tratar diferente, não é isso. É de uma dupla personalidade mesmo. Chega a ser ambíguo, chega a ser uma outra pessoa, você parece que não consegue reconhecer a pessoa quando ela tá num ambiente diferente. Uhum, Vira uhum. outra coisa. Então eu já conheci várias e eu tenho visto potencializar isso com as redes sociais, porque na rede social você mostra ali várias vezes que tá num culto e olha que legal o culto, e a pessoa tá super feliz louvando. No story seguinte, a pessoa tá na maior balada Sim, que sim, não é sim. Sim. gospel, ou tá então com, sabe, coisas assim que não aparentemente não E convém não, e tal, e não não combina, encaixa, não encaixa. não encaixa. É. E assim, escrachado ali pra quem Sim, quiser sim. ver. Normal. Então, assim, parece que potencializou a rede social, esse meio que a gente vive fluido, né? Potencializou esse tipo de comportamento, talvez até aprovou, né? Uhum. Porque várias vezes eu vejo, né, até nas playlists das pessoas quando tá escutando música, às vezes no meio do funk pesadão com imoralidade tá um Louvor. gospel, Louvorzão. um louvor e tudo mais, então, sabe? Antes de você entrar no nosso comentando o comentário de hoje, Aham. repercutindo aí o que a galera falou, mediante ao que você perguntou, você pontuou aqui uma coisa antiga e me veio à mente aqui, eu queria comentar sobre isso, Oh, por favor. que você falou dessa história que a galera conta já há um bom tempo, Aham. desde quando nós éramos criança e tal. Sim. Mas por que que isso era contado quando éramos criança? Porque na ocasião nós tínhamos muitos crentes, hoje bem poucos, mas na época tinha muitos crentes carrancudos dentro da igreja. Sim. E aí os poucos que tinham, que eram legaizinho dentro da igreja, mas que eram carrancudo em casa, acontecia esse lance da família, tipo, mano, o cara é carrancudo em casa, mas na igreja ele não é. Pô, bom seria que mudássemos pra igreja. E, e aí é que tá, cara, porque antigamente tinha a galera carrancuda dentro da igreja. Sim. Ou seja,
esse era o cara verdadeiro, porque ele não tinha duas caras, ele era carrancudo em casa e ele era carrancudo em qualquer outro lugar. Né? Chato. Chato Aquele em cara qualquer lugar. insuportável, inclusive, né? E tinha também dentro da igreja, né? Então, assim, e a galera começou, acho que essa história que você contou começou a se intensificar tanto que a galera falou assim, calma aí, mano, a gente precisa ser legal na igreja, pelo menos na igreja, porque e tal. Só que o cara não é só legal na igreja, o cara deveria ser legal na igreja e ser legal nos outros lugares, e não. Então, assim, potencializou muito isso da galera, de fato, não, preciso ter duas caras. Na igreja eu preciso ser legalzão e depois eu posso ser um malucão em qualquer outro lugar, mas aqui não, aqui eu preciso. E, cara, o negócio ficou bem zoado, porque quem conhece mesmo sabe que o cara tem duas caras, né, velho? Então, assim, sinceramente, eu preferiria o cara lá que era carroncudão lá, que pelo menos o cara era o que era, né, velho? Ou o cara que é escrachado mesmo, não cara, liga tipo, pra nada em qualquer lugar. o cara não quer uma falsa aparência, né? Exato. Porque ele quer ser ele mesmo, pronto. O que pega é o seguinte, é que muitas vezes, e aí eu quero entrar no problema disso, muitas vezes a pessoa julga e fala mal de quem ela é. Uhum. Entendeu? Sim. Esse pra mim é o pior problema. Sim. Porque ela faz esse comportamento, ela age dessa maneira, ela é assim, só que no ambiente cristão ela fala mal, ela cai matando sobre pessoas que fazem isso. Só que quando ela tá fora do ambiente cristão, ela faz. Ela faz. Entendeu? Não sei se é por não aguentar tentação, ou se ela tá sendo falsa quando tá na igreja. Eu não sei qual que é a parada, mas é muito estranho, né? É muito estranho. Então, assim, talvez seja melhor a pessoa ser sincera. Sim. Né? Eu acho que a igreja, com o passar do tempo, você falando isso aí, ela... você falando isso aí, corrobora o que eu penso, né? Vem ao encontro do que eu penso, que é o seguinte, a igreja muitas vezes ela valoriza uma falsa aparência, entendeu? Mais do que a sinceridade, né? Quando a gente tá com Deus, o ideal é que a gente seja sincero. Porque tem até um louvor, acho que é do Leonardo Gonçalves, que ele questiona, no meio do louvor, ele questiona assim, como você não consegue ser sincero com Deus? Não tem como você não ser sincero com Deus. Então, quando você tá ali no ambiente de Deus, você precisa ser sincero, falar a verdade. Não, eu sou assim, eu tenho problema, eu tenho a dificuldade. Tal. Ah, eu gosto de tal música. Eu gosto, eu não vou criticar quem ouve porque eu gosto. Então, essa sinceridade não é valorizada no meio cristão. Se você fala isso, se você age dessa forma, você é banalizado. Sim. Então, é valorizado o quê? Quem fala mal, quem julga, quem critica, quem tá sempre batendo e tudo mais. Só que a pessoa que bate é a mesma que tá fazendo o que ela fala mal. Aí o cara pega o microfone e critica tudo aquilo que ele faz nos bastidores. E lá de cima Deus fala assim, sim, beleza, tu tá falando mal disso, sendo que tu faz, seu cara de pau. Então é o que você bem disse, Sim. né? O cara não tá sendo sincero. Porque, tipo assim, quando a gente traz um episódio desse, corre o risco, e eu já vou comentar aqui o que a Joyce Duarte mandou, já, Joyce, eu falo aqui, vou ler sua mensagem e a gente comenta. Corre o risco de a gente fazer isso. Sim. Né? E eu tenho um maior medo disso, não é? cara. Que, pô, eu vim gravar esse episódio aqui numa certa tensão, porque eu não sou esse crente totalmente espiritual, nem dentro nem fora. Sim. Eu sou sempre um meio termo ali, você que me conhece, que vive comigo ali, você sabe que eu não sou o extremo na igreja, e eu também não sou o extremo fora da igreja, eu tô sempre tentando ali um meio termo. E vira que criticar seria ser hipócrita igual essas pessoas. Exatamente. Igual essas pessoas são, né? Então, hipocrisia é o que a gente tá banalizando aqui, inclusive, nesse episódio, né, cara? Loucura. Não é? Loucura. Então, assim, a gente precisa também ter esse cuidado. Ter esse olhar. Vou ler a mensagem da Joyce aqui, que participou com a gente no chat. Aliás, Joyce, um abraço, um beijo. Valeu, beijo Joyce. Pro pessoal de Angra dos Reis. Passou bastante chuva lá. Como é que estão as coisas aí? Tranquilos? Já resolvendo as coisas? Vou ler aqui a mensagem. Penso que as redes sociais não potencializaram
mas que, na verdade, expôs algo que acontece com frequência. Cara, que comentário perfeito, Não é? cara. É isso aí. Verdade, verdade. Sabe por quê? Porque eu concordo plenamente com ela? Aham. Porque é o que eu tô te falando, cara, de antigamente. A gente já presenciava isso, cara. A gente já presenciava. A gente já isso aí. presenciava, a gente já conhecia muitos irmãos que falavam, opa, calma aí, tu não é assim lá na rua, tu não é assim lá no teu trabalho. As pessoas que a gente conhecia mais próximas, Exato. né? Só que Então- agora a gente vê muito mais gente. Ah, talvez. sim, porque Não é isso. tá, a internet, né, potencializou isso. Fafá Lobato mandou um oi. Oi, Fafá. Grande Fafá, valeu, oi. E realmente, a Joyce tá certa nisso que ela falou Não, aqui. total, total, total.